Boa noite, irmãos. Então, hoje nós estaremos fazendo um estudo bíblico e eu quis trazer esse tema para nós sobre o culto público e o dia do Senhor. Porque como agora nós começaremos a cultuar o Senhor no domingo, agora se tornou para nós bastante relevante essa mudança. Eu estarei explicando o porquê dessa mudança e como nós devemos nos portar diante do culto público e do dia do Senhor. Então é sobre isso que nós estaremos falando. Caso algum irmão tenha dúvida, no final eu estarei abrindo o espaço para os irmãos perguntarem. Então vamos hoje falar sobre o culto público e o dia do Senhor. Então o culto público, ele é o evento mais importante que nós temos na semana. Os puritanos, eles entendiam que a falta de um culto público, faltar de um culto público por negligência, era considerado pecado, pois os homens estavam recusando a graça de Deus em salvá-los. Então, o culto público, para nós, o momento em que nós nos reunimos no culto público, que hoje passará a ser essa semana no domingo, é o evento mais importante de todo cristão. Todos os cristãos devem ter como prioridade o culto público. Não que os outros cultos não sejam importantes, as outras reuniões, que nós temos a reunião de oração e hoje o estudo bíblico. Todas as reuniões são importantes, mas o culto público é a única reunião a qual nós conseguimos agregar todos os mandamentos que Deus ele estabeleceu para o culto. Então nós vamos ver, igual nós no culto, na reunião de quarta, nós não fazemos Santa Ceia. No estudo bíblico, talvez nós não temos um momento de cântico congregacional, mas quando nós vamos ao domingo, ao culto público, nós vemos que todos os parâmetros a respeito do culto conseguimos cumprir na reunião de domingo, do culto público. E uma vez que nós entendemos que é o momento mais importante da nossa semana, é essa reunião. Temos várias coisas que nós fazemos durante a semana, mas existe uma que é a mais importante de todas, que não pode ser negligenciado, que é o culto ao Senhor. 6 dias vocês fazem o que vocês quiserem, mas no 7º dia, no dia do Senhor, pertence a Ele. Então vou estar iniciando falando sobre o culto público, e falando do capítulo 22, do parágrafo 5 da nossa confissão de fé, que vai estabelecer para nós o que a Bíblia diz a respeito do culto público, o que pertence ao culto. Então, no parágrafo 5 diz assim: a leitura das Escrituras, a pregação, o ouvir da palavra de Deus, o ensino, a advertência mútua, o louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão ao Senhor em nossos corações, a administração do batismo e a ceia do Senhor. Todos são partes da adoração religiosa, que devem ser cumpridas em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência, temor piedoso. Além disso, em ocasiões especiais, devem ser usados a humilhação solene, com jejuns e ações de graças, de uma maneira santa e reverente. Então agora nós vamos destrinchar o parágrafo 5 e explicar a respeito do culto público. E nós vamos ver que tudo que nós lemos aqui só é capaz de ser administrado no culto público, no culto mesmo. Vamos lá então. Então nós vamos falar sobre esses princípios reguladores do culto. O que faz parte do culto? Porque hoje foi se perdendo. O que faz parte do culto? Tem igrejas que o culto virou um espetáculo. Colocam teatros, danças, brincadeiras e um monte de outras parafernálias no culto. E nós vamos entender o que faz parte do culto. Como nós entendemos o culto? Então, o culto, o que tem no culto? O que pode ter no culto de acordo com as Escrituras? É a leitura das Escrituras, a leitura da Bíblia, a pregação, o ouvir da palavra de Deus, o ensino e a advertência mútua.
Então, em 1 Timóteo 4,13 diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 2 Timóteo 4,2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, os princípios reguladores do culto, eles entram em quê? Na leitura das Escrituras, na pregação, no ouvir da palavra de Deus, no ensino e advertência mútua. É o que nós vemos nos versículos bíblicos. Então, isso faz parte do culto, é o que nós fazemos. Nós lemos a Bíblia, explicamos a Bíblia, vocês ouvem a Bíblia, nós exortamos através da Bíblia e ensinamos através da Bíblia. O que mais tem no culto público? O louvor. Que tipo de louvor? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão ao Senhor em nossos corações. Como diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, o que mais pertence ao culto, além da pregação da palavra? O louvor. E que tipo de louvor que é recomendado na Bíblia? O louvor com salmos. O que significa? Quando nós cantamos os salmos da Bíblia. Então, alguns louvores que nós cantamos aqui na igreja são baseados nos salmos da Bíblia mesmo. Nós pegamos os salmos, pegaram os salmos e colocaram acordes nos salmos e cantamos os salmos. Então, quando fala com salmos, é cantar os salmos da Bíblia. Quando fala hinos, hinos são os outros hinos além dos salmos. A Bíblia ela é cheia de hinos. Você vê que há cântico de Miriam, há outros cânticos no Novo Testamento do apóstolo Paulo. Então, todos os cânticos que nós encontramos na Bíblia, que não é salmos, pertence aos hinos. E que seriam os cânticos espirituais? Os cânticos espirituais seriam as músicas feitas com base nas Escrituras. Então, pegamos o autor, quem faz os hinos, ele pega com base no que está escrito na Bíblia e faz o cântico, que chamaríamos de cânticos espirituais. Então, são as músicas que são feitas baseados nas Escrituras. Então, esses são os hinos, os louvores que fazem parte da Bíblia como orientação para o culto. Então, não é qualquer tipo de louvor. O louvor ele tem ou salmos, ou outros hinos, ou cânticos, ou partes das Escrituras sendo cantadas. Então, quando você vê aqueles louvores, você é precioso, né? Como que é aquela música, Léo? Você gostava? Você é precioso. Não tem uma música assim? Então, a gente não encontra isso na Bíblia. Ou aquela música, lindo, lindo, lindo és, e não sei o que lá. Nós também não encontramos isso na Bíblia. Então, nós não caracterizamos como hinos bíblicos. Por quê? Nós não temos nenhuma parte chamando Deus de lindo, lindo, lindo. Nós temos chamado Deus de santo, santo, santo. Como aquele outro louvor, né, Guilherme, que a gente canta. Santo, santo, santo. É diferente, certo? Então, quando remete 3 vezes, a palavra é santo, não é lindo. Então, sempre tem que estar nas Escrituras. E vocês, como membros da igreja, vocês defendem a igreja. Certo? Então, os cânticos, as músicas, nós todos devemos guardar para que não saiamos daquilo que a Bíblia nos ensina. O que mais que é o culto? Pertence ao culto. A administração do batismo e da ceia do Senhor. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha.
Então, o que faz parte do culto? Batismo e Santa Ceia. O que mais? Todas são partes de adoração religiosa que devem ser cumpridas em obediência a Deus, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, em ocasiões especiais, devem ser usados humilhação solene com jejuns. Em Esther 4,16 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Em Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, algo que também faz parte do culto público é a parte do jejum e da nossa humilhação. E o que se refere a essa parte? Quando houver uma necessidade. Então, caso haja uma necessidade de que nós estejamos enfrentando algo difícil, passando por problemas, dificuldades, momentos complicados, e que nós então, por essa tristeza, nós então optamos por jejuar, por essas causas, nós então programamos esse jejum para fazermos também durante o culto público. Então pode ser feito os jejuns, quando houver a necessidade. E o que mais tem no culto público? Ações de graça de uma maneira santa e reverente, como diz Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Então, outra característica que nós temos no culto público é o momento de ações de graça, de agradecimento, de uma maneira reverente por tudo o que Deus tem feito por nós, por quem Deus é. Então, até ali nós vemos o que pertence ao culto público. Quando nós falamos sobre o culto, o que é válido para nós? São aquelas referências. E por que estou expondo isso para os irmãos? Porque nós, no dia do Senhor, a reunião mais importante, ou o que nós temos de mais importante, é o culto público. Então nós precisamos saber o que é o culto público para podermos então cumprir o dia do Senhor. E a partir daqui agora eu estarei abordando sobre a importância do dia do Senhor. Nós vivemos num momento da igreja evangélica aqui no Brasil, a qual praticamente não é ensinado. Eu creio que praticamente aqui, quase todos que estão aqui, nunca ouviram um ensinamento do dia do Senhor, sobre a guarda do dia do Senhor, sobre nós termos esse momento de um dia para com Deus. E isso tem sido desprezado pelas igrejas, aqui principalmente em nosso país, e nós precisamos de retornarmos novamente para as Escrituras, para aquilo que Deus ordena e que Deus ele nos ensina por meio da sua palavra. Então o que o parágrafo 7 da nossa confissão de fé diz? Diz assim: por instituição divina, é uma lei universal da natureza que uma proporção de tempo seja separado para a adoração a Deus. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, ou seja, claro, perpétuo e moral, válido para todos os homens em todas as eras, Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado como dia de descanso. Desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia era o último dia da semana, o sábado, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado Dia do Senhor, no domingo. A guarda desse dia como sábado cristão deve continuar até o fim do mundo,
pois foi abolida a observância do último dia da semana. Então nós vamos agora entender o que esse parágrafo diz. Então, por instituição divina, pela vontade de Deus, mandamento de Deus, guardar o dia do Senhor é uma lei universal da natureza de uma proporção de tempo que seja separado para a adoração a Deus. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, ou seja, claro, é claro para nós, perpétuo, que dura para sempre, e uma lei moral, que faz parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são leis morais, válido para todos os homens, em todas as eras. Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado como dia de descanso. Gênesis 2 diz assim, do 1 ao 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, já havido concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quando fala descansou, significa que Deus, ele terminou a sua criação, pensou sobre ela, meditou no que tinha feito e apreciou a sua criação, vendo que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Então, na criação nós percebemos o quê? Que Deus estabeleceu o 7º dia como dia de descanso e o santificou. Nós temos agora em Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11, nós aqui vamos ter os 10 mandamentos. E o 4º mandamento diz assim: lembra-te do sábado, do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os seus trabalhos. Durante 6 dias, você faz tudo o que você precisa de fazer. Mas, o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem animais, nem estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias, retornando para Gênesis, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então nós temos aqui na criação, Deus estabelecendo um dia em 7 para o descanso e santificação. Nós temos novamente agora nos 10 mandamentos, novamente o Senhor estabelecendo e mandando lembrar. Por que lembrar? Porque ele já havia falado anteriormente. Para quê? Para santificá-los e descansar. Novamente, vamos continuar. Então, desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia era o último dia da semana, o sábado. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o 1º dia da semana, que é chamado Dia do Senhor, e deve continuar sendo guardado. 1º dia da semana, o domingo. Então nós vemos que o sábado é uma lei divina de Deus. E nós temos que entender sobre o princípio do sábado, porque algumas religiões, como os adventistas, eles acreditam que guardar o sábado em si, o dia do sábado, faz parte para quem quiser ser salvo. Então eles dizem, se não guardar o sábado, a pessoa não é salva. Para ser salvo, precisa de guardar o sábado. Então, na ideia deles, o sábado faz parte da salvação. É uma obra que constitui a salvação. Então eles entendem isso. Tanto que eles se vangloriam de ser a única igreja verdadeira, porque é a única igreja que guarda de forma correta
o sábado. Então eles entendem dessa forma, nós não entendemos assim. Nós vamos ver agora que, além de ter mudado para o primeiro dia da semana, nós também entendemos que obedecer o mandamento não é para a salvação, mas obedecer o mandamento é para nós glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele. Imagina, se não existisse o mandamento do descanso. Imagina você trabalhando 7 dias da semana sem parar. Você viver só relacionado às coisas desse mundo. Quando Deus ele cria todas as coisas, na sua imensa sabedoria, Ele sabe das nossas necessidades como pessoas, que nós precisamos de descansar e que nós precisamos dEle, de nos santificarmos nele. E mediante a isso, Deus então Ele estabelece sobre isso a guarda de um dia dentre 7 para que haja um descanso. Vocês podem ver que até no próprio trabalho de vocês vão descansar sempre um dia. Quem trabalha sempre tem um dia para se descansar. Então vamos entender por que nós entendemos que agora é o primeiro dia e não mais o sábado. O que a Bíblia fala a respeito disso? Em 1 Coríntios 16, 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, as ofertas, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia, Paulo falando, no primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, as coletas eram feitas no primeiro dia da semana. Em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, participar da ceia do Senhor, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, aqui nós vemos em Atos, que é o domingo, eles se reuniam para participar da ceia do Senhor, e Paulo também fez ali uma pregação, que ficou até a meia-noite. Nós temos em Apocalipse 1:10, quando o apóstolo João diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo. Foi domingo que Deus se revela a Apocalipse a João, ao apóstolo João. Ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. Em Marcos 16:9, Jesus, ele ressuscitou no domingo. E bem cedo ele apareceu primeiro a Maria Madalena. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi no domingo. Em João 20:26, passado 8 dias em que ele havia ressuscitado, passado 8 dias, no outro domingo, os discípulos estavam agora todos juntos. Faltava que Tomé na primeira vez não estava. E Tomé falou, então, eu só acredito vendo. E aí, 8 dias depois, no domingo, Jesus aparece novamente aos discípulos. E nessa ocasião, agora se encontrava Tomé. Em Atos, a igreja ela estava reunida no domingo, 7 semanas após a ressurreição, mantendo a tradição das aparições do próprio Jesus ressurreto de João 20:26. E neste domingo, Jesus aparece mais uma vez para derramar o Espírito Santo, cumprindo a promessa de Joel, no capítulo 2, do 28 a 32. Então, o derramamento do Espírito Santo lá em Atos, no capítulo 2 de Atos, acontece no domingo. Foi no domingo que eles receberam o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Portanto, nesta narrativa nós temos o domingo como o dia do Senhor, para finalizar, como o finalizar da obra da redenção e capacitação de Cristo. Então, após a ressurreição de Cristo, nós vamos observar que as reuniões da igreja eram todas no domingo, coleta, ceia, pregações. Ali nós vemos a aparição de Jesus após a sua ressurreição.
Vemos o derramamento do Espírito Santo em Atos, tudo sendo feito no domingo. A revelação de Apocalipse a João também no domingo, como o dia do Senhor. E nós temos então na Bíblia que após a ressurreição de Cristo, o domingo se tornou o dia principal dos cristãos, porque a ressurreição de Cristo é aquilo que é de mais importante para nós no cristianismo, é Ele ter sido ressurreto. Foi o ponto auge de toda a cristandade, né? Ele vai para a cruz, morre pelos nossos pecados, mas a ressurreição é o auge de toda a sua obra, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício na cruz. Então nós temos o domingo como sendo o principal dia da semana na história bíblica da igreja, e quando nós vamos para a história da igreja, nós também percebemos isso. Os pais da igreja, depois nós temos ali, depois dos pais, também a parte dos reformadores, pré-reformadores, pós-reformadores. Então todos sempre manteram o domingo durante toda a história da igreja como sendo o dia principal para nós cristãos. Não mais o sábado, mas agora o domingo. E agora eu vou estar abordando como guardar o dia do Senhor. Então agora nós vamos aprender como guardar esse dia para o Senhor. Então, no parágrafo 8 da nossa confissão de fé diz assim: o dia do descanso é santificado ao Senhor, quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão. Quando não apenas obedecem a um descanso consagrado durante o dia todo de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares e recreações, mas também ocupam o tempo todo em exercício de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade e de misericórdia. Vamos entender então como nós devemos guardar o dia do Senhor. Então, o dia do descanso é santificado ao Senhor, quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão. Então, o que ele está falando aqui? Que o dia do Senhor, o dia do descanso, ele é santificado ao Senhor. Então, é longe de um legalismo, né, que seria aquela obrigação de fazer algo como se fosse uma lei contrariando até as nossas próprias vontades, a própria vontade de Deus, e fazendo aquilo por uma obrigação obstinada, sem um contexto bíblico. Longe disso. Nós estamos falando de um dia para nós descansarmos e santificar esse dia ao Senhor. E preparar os nossos corações para esse dia. Se nós observarmos, em 6 dias, Deus propõe para nós que nós trabalhemos, fazemos o que precisamos fazer. Você pode acordar às 6 horas da manhã, for dormir meia-noite, não tem problema. O dia é para você trabalhar, para você gastar com aquilo que você precisa das coisas desse mundo. É um dia para o homem fazer o que ele precisa fazer. Trabalhar, estudar, correr e tudo mais. Mas um dia pertence ao Senhor. É um dia santificado ao Senhor, para que nós, então, descansemos na presença do Senhor. Então, nos orientado que todos os afazeres do nosso dia a dia, que podemos fazer durante a semana, nós, de antemão, iremos fazer para não ter que fazer no domingo. Então, aquilo que nós já estamos acostumados a fazer, trabalhar e tudo mais, se organize antes para não vier a fazer no domingo. Quando não apenas obedecem um dia, um descanso consagrado durante todo o dia,
de seus próprios trabalhos, palavras, pensamentos, concernentes às ocupações seculares e recreações. Então, nós fazemos o quê? Nós vamos consagrar o dia de todo o trabalho que nós já fazemos durante a semana. Nós não podemos trazer aquilo que os trabalhos da semana para continuarmos fazendo no domingo, como se fosse um dia normal ou uma continuação da semana. O domingo é o dia de nós pararmos, é o dia do descanso, é o dia de nós fazermos reflexões, é o dia de nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Em Isaías 58, 13 e 14 diz assim: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Então já é falado em Isaías. Nós não devemos fazer o que nós bem quisermos no dia do Senhor. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteiem com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então nós devemos vigiar para não profanar o dia do Senhor. Nós já lemos lá que o sábado mudou para o domingo. O domingo se tornou o principal dia. Mas é o mesmo princípio. O princípio de nós não profanarmos um dia ao Senhor. O dia deve ser guardado. E o domingo é o dia que a Bíblia ela vai nos ensinar após a ressurreição de nós guardarmos ao Senhor. Mas de repente você pode me perguntar, mas Danilo, e eu que trabalho numa usina? Lá é 5 por 1. Então nem todo domingo eu estou liberado para o trabalho. Como eu faço? Usa o mesmo princípio. Se você trabalha de uma forma que há uma obrigação por causa de onde você trabalha, no dia da sua folga é o dia que você vai tirar para o Senhor, certo? O princípio ele mantém. O domingo é colocado para nós como o principal dia e é realmente até cultural isso para nós. A maior parte das pessoas é o dia em que a maior parte não trabalha. Que muitos comércios não trabalham, muitas empresas fecham e tudo mais. Então é um dia distinto o domingo para nós. Mas caso aconteça que você está trabalhando em um outro período, um outro dia e trabalhar no domingo, na sua folga você vai santificar esse dia ao Senhor para cumprir o propósito naquele dia em que você estiver de folga, certo? Seja no sábado, seja no domingo, seja na segunda, né? Então, o que a gente não pode deixar é que o princípio se perca. Para nós fazermos o que nós queremos fazer e não o que é honroso para o Senhor, o que o Senhor ordena. Em Neemias 13, do 15 ao 22, diz assim: naqueles dias, Neemias falando, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado. Pisar em lagares é os que faziam para fazer o vinho. Então eles colocavam as uvas e ficavam pisando nos lagares para fazer o vinho. Então ele viu naqueles dias, Neemias, que os que pisavam nos lagares ao sábado, que trabalhavam ao sábado, e traziam trigo para que carregavam sobre os jumentos, e como também vinhos, uvas e figos e toda espécie de cargas, e traziam a Jerusalém nos dias de sábado. O que Neemias faz? Ele protestou contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, do povo Tiro, que traziam peixes de toda sorte de mercadoria e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim,
E não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ordenei que fechassem e determinei que não abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão de vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Então, nós vemos aqui que no Antigo Testamento, a guarda do sábado era algo muito sério para eles, para Israel. E Neemias, ele vê tudo isso e ele aborda isso para o povo, né? Que eles estavam pecando, eles estavam desobedecendo, porque eles deveriam trabalhar apenas 6 dias e guardar um dia para o Senhor descansar, era necessário. O Senhor havia ordenado isso. E o que eles faziam? Eles continuavam a trabalhar, continuavam a vender, continuavam a viver como se fosse um dia comum. E Neemias, ele protesta contra eles, falando que Deus estava irado pela forma em que eles estavam fazendo e que eles deveriam então guardar o sábado para santificar o dia de sábado. E ele então ora a Deus e pede misericórdia ao Senhor. O pastor puritano John Owen, ele diz que nós devemos ter cuidado com esportes e recreações no dia do Senhor, pois o dia do Senhor deve ser cheio de alegria em Deus, para que Ele possa ser glorificado. Se o ambiente não é adequado, se faz você pecar, se toma todo o seu tempo, se faz você se cansar para o culto, deve ser evitado. Então o pastor puritano John Owen, ele diz o quê? Que nós devemos ter muito cuidado no dia do Senhor com esportes e com recreações. Porque o dia do Senhor é um dia para nós estarmos na presença de Deus, descansando na presença de Deus e buscando a presença de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso pode envolver a nós pecado. O lugar onde você vai, as pessoas onde você vai estar frequentando juntos. Então nós devemos tomar muito cuidado. Eu não quero tornar aqui uma legalidade, né, com relação a isso. Não pode fazer nada e nada. Não vou trazer a esse caso. Mas o que é alertado para nós, que nós devemos evitar isso. Vou dar um exemplo a respeito talvez de recreação para nós. Danilo, eu costumo jogar bola, futebol, no domingo. E o que acontece? Muitas vezes, ao ir jogar bola no domingo, nós estaremos compartilhando junto com muitos ímpios. Então, muitas vezes é um ambiente onde há brigas, discussões, palavreados, mau testemunho, más companhias. Então, são ambientes que você, mesmo na sua boa intenção, você acaba participando de algo que vai fazer você pecar, que é algo que você vai estar lá, vai estar ouvindo coisas que não deve, conversando coisas que não deve, estando junto com um monte de pessoas ímpias. Então, o que nós devemos tomar cuidado com isso? Porque nós devemos guardar esse dia não para nós, mas é para o Senhor, para nós nos separarmos, para nós buscarmos a Deus. Eu vou estar ainda abordando sobre isso, mas é um dia para o Senhor, e é um dia para nós descansarmos no Senhor. Muitas vezes a pessoa vai se envolver no esporte, ela vai ficar cansada, da mesma forma como ela já trabalha durante a semana toda, e aí ela chega e fica jogando bola,
e depois tem o momento do culto, ela está cansada, dormindo, não preparou o coração, e nós acabamos pecando contra o Senhor por causa disso, porque é um dia para nós nos prepararmos ao Senhor. Então nós devemos evitar esses tipos de recreações, esses tipos de coisas que nós sabemos que de alguma forma vai nos fazer pecar, vai nos conduzir para longe do Senhor, naquele dia que é santo ao Senhor. Você tem 6 dias para você fazer o que você quiser, mas um dia deve ser dedicado ao Senhor. Então tomar muito cuidado, por isso que ele fala, né? Devemos ter cuidado. Agora você olha uma outra forma de nós vermos também. Você de repente, eu quero dar fazer uma caminhada de bicicleta, ou pedalar. Eu quero sair de manhã, eu quero ir lá no meio da floresta para orar. Então já é diferente. Já não é mais aquela recreação daquilo, mas é um momento em que você vai estar saindo, você vai tirar ali um momento para você estar distante das coisas desse mundo, sozinho ali, você é Deus ou com alguém ali, um cristão, mas já é diferente o ambiente, a motivação e tudo mais. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa parte de recreação, para nós não usarmos o dia do Senhor para nós pecarmos contra Deus. Então, o máximo que nós podemos evitar de todos esses tipos de recreações seria o melhor para nós, né? Então, muito cuidado para nós não extravagarmos num dia que deveria ser um dia para nós nos alegrarmos no Senhor. Se isso vai te afastar de Deus, se o ambiente não é adequado, você já vê que o ambiente não é muito legal. Chega no lugar, o povo bebendo, falando, ímpios, vai se contaminar, querendo ou não. Faz você pecar. Se toma o seu tempo, outra coisa, Dani, então tá, eu vou fazer uma pedalar ali, aí sai 6 horas da manhã, volta 6 horas da tarde. Pecado. Aí já vai para os excessos, vai para a extravagância. Então a gente tem que tomar muito cuidado para nós não nos cansarmos no dia, porque o dia deve ser preparado para o culto ao Senhor. Então, o que Marcos 2, 27 e 28 diz? Então lhes disse Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O que ele está falando aqui? Que nós, o homem, não foi feito para ser escravo do sábado, mas o homem, o sábado foi feito para que o homem possa usufruir daquele dia para o Senhor. Então foi um presente do Senhor para nós. Imagina nós sem um dia para descansarmos. O que seria de nós? Se você tivesse que trabalhar na tua empresa todos os dias, como que seria? Seria mal. Por isso o Senhor estabeleceu desde o princípio que o homem precisa de um dia na semana para descansar. Paulo diz em 1 Timóteo 1,8, ele diz: sabemos que a lei de Deus, ela é boa, se ela for usada como se deve. Então a lei de Deus, ela não é má, ela é boa. Olha como que Deus é bom conosco. Nos dar um dia de descanso, para podermos estar na presença dEle, mais e mais, para podermos nos santificar, para podermos estarmos com nossa família. Isso não é um presente do Senhor? Então, a lei de Deus, ela não é má. Danilo, agora eu não posso fazer nada, agora eu não posso mais fazer. Não é isso. É nós olharmos com os olhos bons, porque o próprio Senhor Jesus diz que se os nossos olhos forem maus, nós estaremos em grandes trevas. Toda a nossa vida será escuridão. Mas se os nossos olhos forem bons, nossa vida será iluminada. E é isso que nós devemos ver quando nós falamos sobre termos um dia para passarmos o dia com o Senhor, e nós falarmos, isso é mal, é porque nós estamos em trevas. Porque isso é bom, nós termos um dia para nos consagrarmos ao Senhor, para estarmos na presença do Senhor com a nossa família, orando a Deus, buscando a Deus, lendo a Bíblia, descansando dos trabalhos rotineiros, podendo estar ali com Deus. Isso é bom, não é mal. Romanos 7,12 diz: de fato, a lei ela é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei ela é santa.
E se nós usarmos da maneira correta, como o Senhor nos ensina, Jesus sendo o Senhor do sábado, para nós será uma bênção, nós podemos ter um dia para passarmos na presença do Senhor por inteiro. Mas também ocupam, o que a nossa confissão de fé diz, mas também ocupam o tempo todo em exercício de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade e de misericórdia. Mateus 12 diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Agora nós vemos aqui o extremo de como os fariseus entendiam o dia de sábado. Eles iam além daquilo que a Bíblia ensinava. E eles então começaram a colocar regras onde não havia. Então os discípulos, eles estavam com fome. E eles passaram, colheram um milho para eles comerem no dia de sábado. O que era proibido no dia de sábado? O trabalho. É eles quererem fazer a colheita da plantação. Então no dia de sábado não poderia haver a colheita. O dono da plantação querer trabalhar no dia de sábado para fazer a colheita da plantação. Pegar uma espiga de milho não era pecado. Não tinha essa ordem de pecado ao fazer isso para comer. Eles poderiam fazer. Mas os fariseus começaram a colocar regras onde não havia. O legalismo. Então eles eram tão legalistas quanto ao sábado, que eles colocavam regras tipo, se nós não podemos trabalhar, o que seria trabalhar? Será que se eu pegasse um peso de 1 quilo, isso seria pecado? Será que se eu pegar 5 quilos, isso seria pecado? Eles entendiam que deveriam descansar, mas o que seria descansar? Será que eles poderiam andar? Então eles tinham esse entendimento, olha, por quantos metros poderia andar durante o dia? Então eles tinham até isso, olha, pode andar somente 1 quilômetro. E se eu andar 2 quilômetros, eu vou estar pecando? Então eles começaram a colocar diversas regras, onde não havia regras com relação ao sábado. E eles então falaram: olha, Jesus, eles estão quebrando uma regra, o sábado. Por quê? Porque eles estão pegando espigas de milho. Mas o que a lei falava é que não podiam fazer as colheitas das plantações no sábado. Então isso não tinha na lei de Moisés. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi quando ele com seus companheiros tiveram fome? De como ele entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não eram lícito comer, nem ele e nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes? Então ele fala: e quando Davi teve fome? Ele estava lá, ele aparece diante dos sacerdotes e ele come o pão que não poderia comer, que não era lícito. Ou não lestes que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por quê? Porque os sacerdotes trabalham também no sábado. Pois, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo partido dali, entrou numa sinagoga, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E ele então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é justo curar no sábado? Ao que Jesus respondeu: qual dentre vós que será o homem que, tendo uma ovelha e um sábado cair numa cova a sua ovelha, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito fazer o bem aos sábios. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu, e ela ficou então sã e curada. Então nós aqui, o que nós observamos aqui? Que nós devemos tomar o cuidado para nós não tornarmos o dia do Senhor como um legalismo, de coisas que a Bíblia não proíbe de fazer e que a pessoa acaba colocando regras para não fazer. Então ali Jesus fala: olha,
Imagina se a tua ovelha, ela cai no barranco, ela atola, você vai deixar ela morrer de forma alguma, você não vai tirar ela? O que você está fazendo? Você está trabalhando, você então não poderia. Mas porque o sábado foi feito para o homem, para preservar a vida do homem, e não para tirar a vida do homem. Então, dentro, conscientemente, pode fazer, porque você não está fazendo aquilo como pecando contra Deus ao tirar o animal atolado, aquele que está no buraco. Então a gente tem que ter esse discernimento. É a mesma coisa que aconteceu a semana passada. O que aconteceu no sábado? Houve aquela grande queimada na nossa cidade, na região, e no domingo o que aconteceu? A casa de todo mundo ficou completamente inundada de sujeira. Nós, como cristãos, nós entendemos que o dia dos domingos é o dia de descansar e não de trabalhar. Mas nós conscientemente entendemos que aquilo foi uma exceção, porque não teria como nós estarmos num local com toda aquela sujeira e tudo aquilo lá e nós ficarmos sem limpar aquilo. Então, como uma exceção que aconteceu, nós limpamos a casa, mas não é o rotineiro nosso. O certo é limpar a casa até no sábado e tirar o domingo como um dia de descanso, não trabalhar em casa para limpar a casa. Mas como uma exceção, nós temos a consciência que nós não estávamos pecando contra Deus por fazer aquilo, porque havia uma necessidade. Era uma exceção, era uma coisa extraordinária e não ordinária o que aconteceu. É a mesma coisa. Se cai um animal numa cova, né? O que vai fazer? Vai deixar? Não, vai lá e tira, porque era algo que não era ordinário, era extraordinário o que tinha acontecido, era uma fatalidade. Então vai lá. Quando Davi teve fome, ele foi lá e comeu o pão, porque ele precisava, mesmo violando a lei. Mas a lei é para trazer vida ao homem, não tirar a vida do homem. A lei preserva a vida. Então ele estava com fome, e naquele momento ele precisava de comer para não morrer. E nisso a preservação da vida vai além do que a lei prescreve nas Escrituras. É por isso que ele comeu. E olha também os sacerdotes, eles trabalham todos os dias da semana. Então por quê? Porque a lei também mandava eles trabalharem. Então nós vemos todas essas coisas, e isso sem culpa. Então, porque o que o Senhor quer de nós? Misericórdia e não holocaustos. Em Hebreus, capítulo 4, 9 e 10 diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, o dia do Senhor, ou o sábado, para nós, o sábado cristão, que é o domingo, o que significa para nós então? Resumindo o que nós vimos até agora, que o sábado para nós, cristão, o dia do Senhor, o domingo, ele existe. Ele significa o quê? Que existe um Criador soberano que deve ser honrado e adorado. Então, o que vai significar para nós? Que existe um Deus que criou todas as coisas e que Ele deve ser adorado e honrado nesse dia. Ele mostra o que mais para nós? Que nós não devemos ser escravos do trabalho. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, acho que é o capítulo 2 ou 5, Moisés diz o quê? Para eles lembrarem que foram livres da escravidão no Egito. Quando eles lembravam do sábado naquela época, que era o dia do descanso, era para eles lembrar que eles foram livres da escravidão no Egito, porque na escravidão eles trabalhavam todos os dias. Quando eles foram livres da escravidão, o que acontece? Eles agora são preservados um dia de não trabalhar. E eles então lembram que vocês não são mais escravos do trabalho. Você não é escravo do mundo. Você não é escravo das coisas desse mundo. Porque se nós deixarmos, nós nos tornamos escravos. Não tem limite para nós. O trabalho, o dinheiro, conquista, ter as coisas. O homem, ele é ganancioso por causa do pecado. E isso aqui
seria para barrar em nós o pecado, a ganância, e mostrar para nós que nós não devemos ser escravos do trabalho. Você não pode trabalhar todos os dias da semana. Você não é escravo do trabalho. O seu Deus não é Mamon. O seu Deus é o Senhor Jeová. E nisso, quando nós entendemos que nós não somos escravos do trabalho, isso é para o nosso benefício, para o nosso bem. O nosso corpo precisa, a constituição do nosso corpo precisa descansar. É um dia que significa um dia da santificação, de nos separarmos do pecado do mundo. É um dia de nós nos separarmos de tudo que tem nesse mundo, de correria, de lazeres, recreações. É um dia de nós nos separarmos disso, de nós deixarmos isso nós fazemos durante 6 dias da semana. O 7º dia nós nos separamos, é dia de santificação. O que mais significa o dia do Senhor? Reconhecer a obra perfeita e suficiente de Cristo para nos salvar. Ele é o Senhor do sábado. Então não significa o quê? Que Jesus, a obra perfeita dele, foi suficiente para nos salvar. E como diz em Hebreus, nós devemos nos preparar para o descanso eterno. É o dia de nós fazermos essa reflexão da nossa vida eterna. O sábado cristão, então, ele é tão desprezado pelo evangelicalismo moderno, que dizem que todos os dias são do Senhor. Ora, Calvino, respondendo a esta questão, ele disse, porque o que acontece? Muitos talvez vão dizer, não, Danilo, não é mais o sábado, mas também não é o domingo, agora são todos os dias são do Senhor. E isso foi apresentado também diante de João Calvino, essa falácia. Todos os dias agora são do Senhor. Ok, vamos ver o que Calvino responde com relação a isso. Porque muitas vezes nós não queremos nos submeter à palavra, nos submeter à vontade de Deus. E para isso, então, seria muito fácil. Não é, eu não preciso guardar mais um dia. Eu não preciso descansar um dia. Porque agora todos os dias são do Senhor. E vamos ver o que Calvino diz. Ele diz assim: sim, todos os dias nós devemos glorificar a Deus, o nosso doador da vida. Mas um dia Ele escolheu diante de nossa fraqueza, pois sabe que não poderíamos guardar todos os dias da semana como santo dia ao Senhor. Por isso, por sua misericórdia, Deus por sua misericórdia, Deus nos deu o Shabá cristão, o domingo, o dia santo do Senhor. Como poderíamos também inferir que, se todos os dias da semana fossem separados como o dia do Senhor, então seria algo que nunca poderíamos fazer o que fazemos nele como um trabalho comum. Deveríamos todos os dias ter cultos solenes e todos os nossos deveres e tudo o que cabe ao Santo Domingo. Claro que não desprezamos que em todos os dias devemos ser santos em Cristo, mas Deus, em sua santa sabedoria, santificou e abençoou o Shabá, que significa descanso em hebraico. Honremos então a sua decisão e nos deleitemos nesse dia e honremos ao Senhor no seu santo dia, descansando nele, ou seja, cultuando em espírito e em verdade e separando-nos ao exercício da santidade com toda perseverança. Então muitas vezes as pessoas, eles falavam nessa falácia, não, porque todos os dias agora são do Senhor. E realmente todos os dias pertencem a Deus, e todos os dias nós devemos buscar a santificação, buscar nos separarmos do pecado. Mas como cumprimento das Escrituras, conforme é ensinado, seria impossível nós conseguirmos cumprir todos os dias da semana, todos os requisitos que é ordenado na lei de Deus. É por isso que Deus, por misericórdia, nos deu um dia, porque então nós também não conseguiríamos cumprir todos os dias e não poderíamos nem então trabalhar de forma contínua nos outros dias. Então, em sua sabedoria, Deus estabelece um dia, porque Ele também sabe que nós, por causa da queda, nós não conseguiríamos cumprir todos os dias guardando
de forma plena ao Senhor. Conclusão do dia do Senhor: deve-se evitar a ociosidade. O que é ser ocioso? É ficar sem fazer nada. Então, já que é o dia do descanso, eu vou dormir o dia inteiro. Isso também é pecado, porque não é isso que a Bíblia ordena, certo? Então deve-se evitar essa ociosidade. Deve-se evitar o quê? Recreações mundanas ou os excessos daquilo que nós fazemos no dia do Senhor. Deve-se evitar. Deve-se evitar também redes sociais e internet. Nessa época não tinha, né? Então eu acrescentei, coloquei em aspas porque eu acrescentei aqui, porque hoje nós temos. E muitas vezes a pessoa, ok, então eu vou descansar nesse dia, mas fico o dia inteiro no celular, na internet, redes sociais e tudo mais. Não adianta nada, tá? Continua fazendo aquilo que já é cotidiano de outros dias. É um dia de nós nos separarmos nesse dia, até de redes sociais e tudo mais, certo? Então nós devemos evitar, para não cansar a nossa mente. Porque a pessoa fica tão ligadona na internet, que vai chegar, passa seu dia, ela já está cansada, não orou, não leu a Bíblia, não teve comunhão com a família, não descansou, não se preparou para o culto, e não adiantou nada. Ela ficou somente ociosa, continuou mundando da mesma forma. E os trabalhos que podem ser feitos durante a semana. Então aquilo que você pode fazer durante a semana, faça durante a semana. Domingo, não faça. Se você pode trabalhar durante a semana, trabalhe durante a semana. Até sábado, encerra o que você precisa de fazer. Chega no domingo, você não vai continuar trabalhando e fazendo o que você faz durante a semana. É o dia de descanso. Nós não podemos desobedecer o que Deus estabeleceu. Nós precisamos de obedecer ao Senhor. Então é dia de descanso. Não trabalhe. Aquilo que você pode fazer durante a semana, não faça no final de semana. Muitas vezes até as mulheres trabalham a semana inteira fora. Chega no domingo, vai querer trabalhar em casa para colocar em ordem toda a casa e cansa mais do que nos outros dias da semana. Não pode. Faça o que você precisa de fazer durante a semana. Chegou do trabalho, começa a colocar em ordem todo dia um pouco a tua casa, para chegar no domingo e você descansar. É dia de descanso. Nós precisamos descansar. Agora, o que deve ser feito então no dia do Senhor? Dia de descansar do trabalho rotineiro. Então você trabalha o dia, a semana inteira, você não continua trabalhando no domingo. Você vai descansar no domingo. Descansar deve ser feito. Aqui é o que a Bíblia já vai nos instruir. É o dia de se dedicar à leitura da Bíblia, oração e refletir sobre a vida. Então é o dia que você vai o quê? Você vai ler a Bíblia, é o dia que você vai se dedicar à leitura. Você vai tirar o dia para você fazer uma leitura da Bíblia, para você orar a Deus e para você refletir sobre a sua vida. Talvez nós estamos tão escravos do mundo que nós não refletimos. O que nós estamos fazendo? A forma que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo para o mundo e não para a glória de Deus. Você lembra quando Jesus ele critica aquele homem rico que destrói os celeiros e faz outros maiores e fala: agora eu vou viver a minha vida, eu vou regalar-me a minha vida. E o Senhor diz para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem feito? Para quem tem sido? Isso nós devemos refletir. O que nós temos feito com a nossa vida? Para quem tem sido? E no domingo, nós então temos esse tempo de reflexão. Você vai parar de correr e vai pensar. Refletir é pensar. Pensar sobre a sua existência, pensar sobre a sua vida, pensar sobre a sua comunhão com Deus, refletir sobre a vida.
É um dia que nós podemos exercer misericórdia, evangelizar e ajudar o necessitado. Então é um dia de nós exercermos essa misericórdia. Então é um dia que você pode exercer a misericórdia. Você pode visitar uma pessoa, você pode pregar o Evangelho, você pode ajudar o necessitado. É um dia de nós estarmos com a família, curtir a esposa e os filhos. Então é um dia que nós estamos lá com Deus, com a família. Nós precisamos de ter esse dia. Imagina a semana inteira não ver ninguém. Aí no dia da folga, no dia do descanso, sai de casa, vai para o outro lado, vai trabalhar, vai fazer outras coisas. Meu irmão, você está vivendo para você. E você deve viver para Deus. É por isso que esse mandamento é tão importante. Que ele vai fazer nós refletirmos se nós estamos vivendo para nós, para o mundo ou para Deus. É dia de nós prepararmos o nosso coração e o nosso corpo para o culto. Então, um dia nós prepararmos. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso de ouvir a Tua voz. Fala comigo no culto. Então vai preparar o teu coração para o que vai acontecer na principal reunião que nós temos, que é o culto público. E preparar o corpo, descansar o corpo. Por isso que as recreações têm que ser evitadas, revistas. Porque muitas vezes vai cansar e chega à noite, vai ficar cansado para o culto. Aí vai na segunda-feira trabalhar novamente, já vai estar cansado novamente, porque cansou no dia de descansar. Então se tem uma recreação, faça durante a semana. Vai fazer tudo o que precisa durante os 6 dias. Um dia pertence ao Senhor. Prepara então o teu coração, prepara o teu corpo para o culto a Deus. E, em especial, é o dia de cultuar a Deus com os irmãos. Então não é dia de passear, não é dia de ir no shopping, não é dia é dia do que? Do culto. Então o que é mais importante? É o culto. Então nós preparamos, trabalhamos a semana inteira, ralamos trabalhando. Chega no domingo, descansamos. Qual que é o que nós aguardamos para esse dia? O final do dia, o momento do culto. Então é o momento agora que Deus vai finalizar o dia para nós estarmos na presença dEle. Irmãos, como tudo isso é maravilhoso. Imagina se nós colocarmos em prática isso na nossa vida. Imagina como será transformador isso para nós. Nós começarmos a colocar em prática isso. O dia do Senhor, aquele dia de descansar, de estar na presença do Senhor, de estar com a família, de estar orando, lendo a Bíblia, meditando, preparando o corpo, refletindo sobre a vida, se preparando para o culto, e chega ao culto, e junto com os irmãos louvam ao Senhor, ouvem a palavra, são edificados na palavra. E que coisa maravilhosa! Nós não estamos falando aqui de legalismo, nós estamos falando de algo que é benéfico para nós e necessário para nós, porque nós precisamos disso. E Deus, por misericórdia, preparou isso para nós. Ele não precisava de preparar. Ele poderia ter deixado nós escravos do trabalho, correndo de um lado para o outro. Se você lembra de Marta e Maria, Marta corria de um lado para o outro em muitos afazeres, e ela viu a irmã dela sentada aos pés de Jesus, e ela fala para Jesus: Jesus, fala para minha irmã vir me ajudar. E Jesus fala: não. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. É isso que nós precisamos de entender. O dia do Senhor é a melhor parte da nossa semana, é o melhor dia para nós, é o dia do nosso renovo, descanso espiritual, é o dia de nós estarmos na presença do Senhor. Isso foi tudo o que Deus Ele preparou para nós. Amém? Então eu creio que os irmãos possam receber isso com muita alegria. Nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de passar isso para vocês, porque o nosso culto até a semana passada foi no sábado, com o pastor Paulo inaugurando oficialmente a igreja.
Ele agora já pediu para nós alterarmos para o domingo, para ser oficialmente um dia realmente do Senhor, como nas igrejas reformadas todas são. E por isso agora eu tive a oportunidade de estar passando para vocês. E o meu pedido para todos os irmãos é que a gente conserve o que foi ensinado aqui e começamos agora a programar a nossa família para seguir esses princípios, que são princípios de vida para nós, de alegria para nós, de paz para nós. Eu creio que Deus, ao nós colocarmos em prática isso, muitas coisas vão ser mudadas na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, no culto ao Senhor, e eu creio que será muito benéfico para todos nós. E nós preservarmos isso para a nossa próxima geração, ensinar agora os teus filhos: olha, é o dia do Senhor, não é o dia para você fazer isso, não é o dia de nós fazermos isso, mas é o dia do Senhor, é o dia de você poder juntar a mesa com a sua família e poder fazer um culto familiar. É o momento de você estar ali disposto. Agora imagina, muitas vezes o nosso domingo tem tantos afazeres, que quando termina o dia, nós nem lembramos de Deus. É tanta recreação, é tanta coisas na nossa agenda, no dia que deveríamos descansar, colocamos tantas coisas na agenda, que quando termina o dia, nós terminamos o dia vazio. Por quê? Longe do Senhor. Agora imagina nós, limpa a tua agenda no domingo e coloca agora na tua agenda isso aqui, ó: descanso, Deus, família, igreja, culto. E você vai ver como será diferente para você e para toda a sua família. Ok?